Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori, trazendo aqui o vídeo pós-jogo do Clássico contra o Corinthians, mais uma vitória do Santos. Na verdade, eu já gravei esse vídeo, mas ele está perdido porque ele está sem som. Peço desculpa às 3 pessoas que tentaram visualizar e não tiveram som, e agradeço aqui ao amigo Alex Frutuoso, que me mandou uma mensagem avisando que estava sem som. Infelizmente o vídeo foi perdido. Perdi aquele momento pós-jogo, gravei ainda ontem de noite. Finalmente eu gravo vídeo ontem de noite, logo depois da partida. Infelizmente ele está perdido, mas volto aqui para falar então desta coisa feliz que é vencer um clássico na Vila. O Santos consegue finalmente, depois de passar o ano inteiro de 2023 sem uma vitória em um clássico dentro de Vila Belmiro, consegue sair com os 3 pontos, sair com o triunfo, sair com um sorriso no rosto, sair comemorando, aliviados também, porque sempre há uma tensão, ainda mais o Santos chegando como favorito num clássico. Veja quanto tempo que isso não acontecia, e o Santos fez valer o seu favoritismo. Verdade que sofrendo um pouco mais do que deveria, porque não precisaria sofrer tanto, mas a verdade é que o Santos conseguiu aí essa vitória, mais 3 pontos, afunda o rival na zona do rebaixamento. Afunda não, porque eles estão mais ou menos na mesma distância, mas mantém o rival na zona do rebaixamento do Campeonato Paulista, que é um plus. E vamos falar então desta vitória, mais uma vitória do Santos, a quinta em 6 jogos deste time, dos Piratas do Carille, 1-0 sobre o rival da Marginal, sobre o Corinthians, na Vila Belmiro, com direito à presença de Neymar, que não zicou o Santos, veja só, mas foi quase. Falaremos então dessa vitória. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e diga o que achou, qual é o seu espírito, qual é o sentimento do torcedor santista após essa vitória. Santos que foi a campo mais ou menos com o que nós tínhamos previstos, sem o Felipe Jonathan na titularidade, então João Paulo, Aderlan e Rainer nas laterais, o Rainer fazendo essa lateral esquerda improvisada, ele que é lateral direito de origem, mas acho que o Santos precisa de um lateral direito reserva para o Aderlan agora, porque o Rainer pode fazer essa função muito bem. Joaquim e Gil na nossa dupla de zaga, Pituca e João Schmidt na volância, Otero, Caçares fazendo a construção das jogadas, e o Guilherme um pouco mais puxado para o William Dubgod de titular, o camisa 9. O Furt não foi nem relacionado, foi poupado, o Felipe Jonathan também não foi relacionado, mas tivemos aí um time que começou muito bem a partida, começou pressionando a saída de bola do rival e com uma arbitragem que começou um pouco confusa. Inclusive, o primeiro, logo no começo, tem um lance que acho que o Pituca dá um toque no jogador do Corinthians dentro da área, nem foi pro VAR, fiquei feliz nesse sentido, mas logo em seguida o Joaquim é confrontado por 3 jogadores do Corinthians, ele é confrontado corporalmente, assim, meio empurrado, faz lá o drama dele, mas me estranha a decisão do juiz de dar o amarelo para um jogador dos 3 que cercaram o Joaquim e dar um amarelo também para o Joaquim, que consequentemente está fora da partida contra o Mirassol no próximo domingo. Então, uma arbitragem que começou assim, um pouco confusa. No geral, eu até não vi muitos problemas, algumas faltas discutíveis, enfim, mas felizmente ele também não tentou achar um pênalti naquele lance, que teve um toque, mas não acho que tenha sido efetivamente falta. Mas o Santos que começou pressionando a saída do Corinthians, acho que aproveitando um pouco dessa fase, e eu consigo ver o time rival muito do que a gente viu do Santos nos últimos anos, assim, então aquela pressão, aquele peso nas costas, e você tenta as coisas e não dá certo. Claro, o problema é deles, eu fico feliz que o Santos não esteja nessa situação, mas foi um Santos que no começo acho que tentou se aproveitar disso, dos erros de passe do Corinthians, tentar pressionar a defesa deles para que cometessem erros, e cometiam. Alguns chutes de fora da área que o Cássio rebateu para frente, assim. E aos 23 minutos do primeiro tempo, depois de uma falta batida pelo Otero,
que desvia na barreira. O próprio Otero vai lá bater o escanteio, bate na cabeça do João Schmidt, que está sozinho na marcação. Tem jogadores do Corinthians em volta, mas todos eles marcando a uma certa distância. E o João Schmidt pula sozinho na frente do gol, só desvia de cabeça, 1-0. E aí o Santos dá uma diminuída no ritmo, imagino eu que para fazer a bola correr e, consequentemente, os torcedores do adversário, os jogadores do adversário, também correrem. E aí é outro reflexo dessa crise que eles estão vivendo. Parece que você precisa correr mais para mostrar alguma resposta, e aí, por conseguinte, você cansa demais. Tem um lance que viralizou do Gil fazendo um break e o Rodrigo Garro passando reto. É muito esse desespero, eu acho, assim, que você quer fazer alguma coisa para mudar a situação e parece que você nada, e cai na mesma areia movediça, assim, quanto mais você mexe, pior fica. E aí o Garro foi reto, o Gil só travou e ele passou longe, já viralizou aí bastante essa jogada. E um pouco do retrato do time mesmo, né, que tem lá suas deficiências, o próprio Fagner, que já não é mais jovem, ele tentava subir, mas deixava muito espaço atrás. Então, muitos dos ataques do Santos no primeiro tempo foram subidas do Rainer, pontadas do Guilherme, que eu achei que até foram um pouco fominhas demais em alguns momentos, mas que tentaram usar esse espaço que o Fagner deixava nas costas, e tinha muito espaço. Era nítido, assim, alguns buracos que tinham no time do Corinthians. Então teve chutes de fora da área. Teve um que eu acho que foi até o próprio Guilherme que chutou, ou o Rainer, foi um dos dois, que o Cássio rebate, e aí ela poderia ter sido bandada pro gol pelo William. Mas o William não tá numa fase boa, e eu não sei se é uma questão de displicência, como eu falei no outro vídeo, ou se é só uma fase ruim, falta de ritmo, não sei o que é exatamente. Mas o William, se ele tá naquela sintonia de centroavante oportunista, ele só desviava pro gol, não conseguiu. Mas o Santos conseguiu aí pelo menos fazer um primeiro tempo muito bom de volume, podia ter saído com uma vantagem ainda maior, podia ter feito mais gols, até seria bom, mas eu acho que o Santos tentou cansar o time adversário. Chega o segundo tempo, o Santos só fez... o Santos teve que fazer uma substituição porque o Caçares saiu aos 27, machucado, entrou o Nonato, achei que deu uma caída também no poder ofensivo do time. E aí o Yuri Alberto entra no começo do segundo tempo, com 3 minutos de segundo tempo. Eu já pensei, caramba, só falta, né, o Yuri Alberto ameaçar. E o Santos, um pouco depois disso, tira o William e o Otero para colocar o Morelos e o Pedrinho. E eu acho que o time continuou desentrosado, eu acho que não deu muita liga, assim. O Corinthians acabou subindo muito. Não que o Santos tenha tido muito perigo, mas teve alguns momentos em que o Corinthians levou mais perigo, até o gol do João Paulo, que precisou fazer algumas defesas. Teve uma falta que a bola passa naquele espaço que quando o próprio time que está batendo a falta coloca jogadores para atrapalhar o goleiro, a bola passou lá, felizmente ela foi em cima de onde estava o João Paulo, conseguiu defender. Logo em seguida teve um outro chute perigoso que o João Paulo também defendeu. Então foi um final de jogo com mais sofrimento do que precisaria se o Santos tivesse sido um pouco mais eficiente no primeiro tempo e tivesse conseguido fazer valer o seu volume de jogo e transformá-lo em gols. Depois, já pro final da partida, saíram o Pituca e o Guilherme para enfrentar o Rincon e o Marcelinho, que acabaram não fazendo muita coisa, foi mais mesmo para tentar marcar um pouco dessa saída de bola do Corinthians, tentar fechar o meio de campo para impedir o ataque deles. No final ainda teve uma confusãozinha, assim, então foi um final um pouquinho confuso, mas o juiz, inclusive, começou a dar um pouco mais de acréscimo do que deveria, do que eu acho que deveria. Ele deu 6, depois deu mais 1, mas no final o Santos conseguiu segurar, vencemos um clássico na Vila Belmiro, vencemos o rival, então vitória do Santos, que com isso chega aos seus 15 pontos, 5 vitórias em 6 partidas, 9 gols marcados, apenas 3 gols sofridos, sendo que 2 deles foram contra o Palmeiras e um foi aquele pênalti marromenos lá do jogo da Ponte Preta. De resto, uma defesa sólida, e isso eu acho que é importante de ser dito. Então, aproveitando, né, falando até de um jogador a jogador, o João Paulo
O João Paulo tem melhorado numa coisa que eu não achei que ele fosse melhorar ainda, que tivesse tempo para melhorar, que é a saída do gol. Eu não sei se é por uma questão de confiança no posicionamento da defesa, se é algum tipo de treinamento diferente, mas ele tem se mostrado um pouco mais seguro nas bolas aéreas um pouco mais afastadas da trave. E isso é uma evolução muito importante, porque com isso você aumenta a área de alcance do goleiro e você pode deixar os seus zagueiros um pouco mais afastados e com também uma área de alcance maior, e isso impede que o meio de campo do adversário consiga avançar muito e chegar muito próximo do gol do João Paulo. Então é uma mudança importante, não sei o que provocou essa mudança, mas eu fico feliz pelas atuações dele. Quando a bola foi pro gol, ele conseguiu defender, e isso é o importante. E no mais transmitiu essa segurança. Eu acho que foi um bom jogo do João Paulo. Não tomou gols, que é o mais importante. E aí eu já aproveito para estender para Joaquim e Gil, uma dupla de zaga que, como eu disse, não tem tomado muitos gols. Passou em branco desses 6 jogos, 4 deles, e que foi importante, porque o Santos ganhou do Botafogo, do Corinthians e do Água Santa por 1-0. Então, importantíssimo sair sem tomar gols. E o Joaquim, que vai fazer muita falta porque tomou o terceiro amarelo, mas uma dupla de zaga que tem se mostrado muito valiosa, assim, muito eficiente. Como eu falei do Aderlan e do Rainer, acho que a gente precisa agora de um lateral direito para ser o reserva do Aderlan, porque o Rainer, acho que com os problemas, né, o Felipe Jonathan sendo poupado constantemente, o Kevson Novossiano, o Jorge vai saber, o Dodô afastado, então o Rainer vai acabar assumindo aí essa titularidade da lateral esquerda, apesar que ele é um jogador que nitidamente é destro, então ele não vai fazer essa jogada de ir para linha de fundo. Teve até um lance que teve uma tabela boa com ele, em que a bola pega no pé dele, quando ele põe aquele, sabe, aquele 1-2, que ele toca, corre para receber, no que ele recebe, bate no pé esquerdo dele e sai para linha de fundo. Então, mas ainda assim a presença do Rainer é importante, pelo menos para ocupar esse espaço e conseguir fazer a bola subir até o ataque pelo lado esquerdo. Pituca sempre muito esforçado, tentando correr ao máximo, e acho que o time do Corinthians, assim, tecnicamente, eu não acho que ele seja tão ruim assim tecnicamente quanto ele mostrou, mas acho que um pouco dessa coisa de fase, de pressão e tudo começa a dar errado. Era muito passe errado, eles tomavam uns dribles assim que não fazia sentido, e até o Pituca conseguiu aparecer bem, apesar de ter tomado o cartão amarelo, mas acho que ele ainda não está suspenso. João Schmidt dispensa comentários, excelente, e ainda, além de tudo, teve a sua atuação premiada com um gol. Mas tem um outro lance que meio que viralizou dele, e que ele tá com a bola e é cercado, mais ou menos, por dois. Tem 2 jogadores do Corinthians à frente, quase agarra ele consegue se desvencilhar e sair passando e chega limpa no ataque. É impressionante o que o João Schmidt tem jogado, espero que continue assim o ano inteiro, que o Santos renove o contrato com ele, enfim, grande jogador, pelo menos nesses primeiros 6 jogos. Caçares, ele não tinha feito muita coisa e nem ficou muito tempo, eu acho que não dá muito para avaliar, uma pena que ele tenha que ter saído, o Rony, como ele apareceu na escalação que o Santos divulgou. O Otero bateu o escanteio muito bem pro gol do João Schmidt, mas é um jogador que aparece bem, né, que tem se mostrado voluntarioso, digamos assim. Teve um lance muito bom dele, inclusive, que ele também dribla 2 jogadores do Corinthians na lateral, espetacular. Pena que ele errou o cruzamento, mas eu acho que o Otero tá se mostrando muito melhor do que as pessoas que conheciam o Otero de outros times vinham imaginando. O Guilherme eu achei um pouco fominho, eu acho que ele se empolgou com os gols contra o Guarani, e aí tentava umas jogadas um pouco a mais, forçava um pouco mais do que deveria, assim, ao invés de tentar um passe, mas se ele tiver 4 jogos assim, mas marcar 2 em outro jogo importante, que seja o gols da vitória, tá valendo. O William, para mim, destoa, eu acho, como eu disse aqui, eu não sei exatamente qual é o problema, se é falta de ritmo, se é falta de foco, se é simplesmente, não sei, outros problemas pessoais que seja, não faço ideia do que seja, mas não é aquele William que o torcedor de Santos se acostumou a ver de maneira muito triste para nós, jogando no adversário, porque o William era aquele jogador que sempre levava perigo,
tinha finalizações muito boas, tinha uma presença de espírito muito boa, e ainda não tem esse William aqui. Ele teve um lance um pouco mais perigoso, que foi um desvio de cabeça, que fosse contra o Santos em outros tempos teria entrado, mas tirando isso, teve o lance do chute no Cássio também, que a bola volta em direção a ele, de qualquer jeito que ele conseguisse pegar aquela bola para ir para frente, provavelmente seria gol. Então ele não consegue, e eu não sei, assim, não tô vendo esse espírito no William. Acho que o Morelos, se mantiver saudável, vai acabar ganhando essa titularidade. Dos que entraram, o Nonato, eu acho que ele apresentou muito pouco pelo tempo que ele ficou em campo. Ele acabou entrando no lugar do Caçares logo no começo do primeiro tempo, mas acho que não apareceu muito. Ele até corre, mas falta assim, essa habilidade. O Pedrinho esperava um pouco mais dele também. Ele teve algumas bolas que ele conseguiu até pegar, mas chega lá na hora, não consegue fazer direito. Uma nota do Oderlan, que ele teve um lance que ele cruzou a bola e bateu no travessão ainda. Ali podia ter sido o segundo gol, facilitava muito a vida do Santos. Já no segundo tempo isso, mas voltando. O Morelos, que entrou no lugar do William, eu acho que ele tem um pouquinho mais de visão de jogo, talvez, assim, de tentar pegar a bola. Acho que ele deu um chute perigoso ainda, que passou do ladinho do gol. E o Rincon e o Marcelinho, o Rincon nem deu pra ver direito, ainda bem, assim, que ele não apareça muito. O Marcelinho, eu achei que ele pegou algumas vezes na bola e se embananou um pouco com ela, mas pouco tempo em campo também, acho que não dá pra julgar muito. Com isso, o Santos é o líder do Campeonato Paulista de maneira geral, com 15 pontos, maravilhosos pontos, em 6 partidas, como já falamos. O São Paulo vem logo atrás com 13, venceu o Água Santa ontem. E aí o Palmeiras que tem um jogo a menos. O São Paulo também tem um jogo a menos. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, joga hoje. E o rival tá lá em penúltimo, com seus 3 pontos em 5 jogos. Vi uma postagem interessante que a última vez que o rival da Marginal perdeu 5 jogos seguidos, ele foi rebaixado e, enfim, muito grave a crise por lá, espero que piore. No mais, Santos bem encaminha a classificação. O Ituano, por exemplo, pode chegar a fazer mais... Bom, ele tem 7 jogos, 7 vezes 3, 21, ele pode fazer 21 pontos, claro que pode alcançar o Santos, mas é bastante difícil imaginar que todos eles consigam fazer tantos pontos assim. Então acho que o Santos já encaminha muito bem, pelo menos a classificação. Já dá para administrando o elenco para ir conseguindo resultados e tentar ficar aí na frente, na parte de cima da tabela, para também já garantir a Copa do Brasil. O Brasil que está ficando entre os 4 primeiros da classificação geral já garante a vaga na Copa do Brasil, porque na pior das hipóteses seria eliminado, mas estaria ainda na frente dos outros times. E, no mais, acompanhar o resto da rodada, ver como se sairão o Santo André. Acho que o Ituano também não jogou ontem. E secar aí os rivais, enfim, porque a nossa parte está sendo feita, mesmo uma vitória. Lembrando, então, o Santos volta a campo no domingo de Carnaval, 6 horas da noite, no Maião, em Mirassol, o famoso estádio conhecido como Maião. É que eu não lembro os nomes, eu só sei que é Maia. Contra o Mirassol, que é um time que sempre dá trabalho. E depois, na quarta-feira, já tem clássico de novo, o último clássico dessa primeira fase, contra o São Paulo, que vem embaladaço aí, muitas vitórias e ganhando título de Recopa, de Supercopa. Então vai ser uma sequência complicada, são 2 jogos difíceis. Jogar no interior é complicado, o Mirassol é um time complicado, então ainda bem que o Santos conseguiu essa vitória contra o Corinthians para manter essa tranquilidade, mesmo que aconteçam resultados adversos nos próximos jogos. Pelo menos esse jogo a gente ganhou, a gente pode ficar tranquilo, olhar para trás e comemorar a nossa situação. Certo, pessoal? Então, 1-0, vitória do Santos, vitória do Peixe, felicidade da torcida. Com o Neymar em campo, em campo não, né? Com o Neymar na arquibancada. Estavam comentando que o Neymar nunca viu, enquanto torcedor, não viu o Santos vencer na Vila Belmiro. Ele viu, só que ele chegou depois do gol, então eu acho que ele até nisso não conseguiu atrapalhar esse bom momento do Santos, porque depois disso o Santos acabou não conseguindo marcar mais nenhum gol, mas felizmente ele já estava ganhando quando o Neymar chegou lá. Pode voltar aí, será muito bem-vindo. Esse foi o nosso pós-jogo da vitória sobre o Corinthians. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal.
Muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha, comente e comemore com a gente essa vitória do Peixe. Mais uma vitória no Clássico, finalmente uma vitória no Clássico. Pra cima deles. Abraço!